Então serão 10 semanas de dieta sob medicação, tentar fazer um controle apurado. O que vai ser 3 vezes na semana? Menor quantidade de musculação, como sistema corretivo, manutenção. 3 vezes de aeróbio, ver como meu pé vai responder se eu vou até 90 minutos. Aquele tênisinho tá surrado que ele vai na bolsinha. Tentar sair daqui e fazer logo. Você atender, toma um banho, tem que atender a senhora, depois eu faço logo, atendo, vou pra casa. Entendeu? Passo um paninho, aí sabendo que chegar é só eu posso atrasar um minutinho, qualquer coisa ali pra chegar nela, ou marcar 9 horas. Se eu quiser esticar 90 minutos, pra ela é ótimo, tudo bem. Então eu faço isso pra ser terça, quinta e sábado, otimizando, não ir no domingo de forma alguma. Dia de limpar uma mão, dormir um pouco mais, cutícula mais ou menos, que eu gosto às vezes de fazer no sábado, pra ver se pelo menos não fica com as casquinhas, aquela coisa tão inflamada, que também se estiver inflamado, fica inflamado no outro dia, tipo, os alicates estão ótimos, né? Um ou outro tem que cortar a unha do pé com eles, mas tem a pessoa que tem 3 agora, mas você vai usando, vai misturando assim, não dá pra cortar o meu cortador grosso, ele não atinge que fica, a unha fica mais coisa que o dedo, a unha não é tão dura também, nem sempre eu corto. Então, sentindo melhor no espaço, filmar o espaço novamente, né? As coisas que faltam, as manutenções das coisas, e realmente aquelas 4 gavetinhas pelo meio, todas as roupas estão ali, exceto 2 blusas de frio dentro da bolsa. Uma cinza que andava sozinha, que eu manchei os cotovelos aqui, que aguentou muito, entre outra anterior, que tinha umas listrinhas fininhas, também um veludinho assim, listrinha fininha branca, que você via praticamente cinza, que eu passei para a empregada Verônica lá, em Veracruz na época, e muita coisa. E aqui eu peguei tipo um capuzão de verde exército que eu troquei, que eu só provei, gravei com as tetas, né? E não usei ainda, ele é todo amassadão, é uma opção. Com blusa polo ele por cima tá bom. Que quer trazer um cobertorzinho, botar ali em cima não necessariamente. Deixar a fronha branca, que diz que aqui, ó, aquela fronha azul, eu não sei, diz que sujou ali, você tem que arrumar uma desculpa, onde eu tô tem sujeira. Os 2 banheiros que eu cheguei estavam cheios suportáveis. A pessoa entrar, ver que eu, mas não, mas ver que eu tô sempre perfumado. Mas, né, sentindo descansado. O óculos vai ser só no trabalho. Não é por questão de personal, nem ficar olhando música assim no celular, né? Porque olhar a televisão em casa a uma certa distância. A distância que se fez suficiente entre o que é a tela, a projeção do preto entre o branco, até algumas coisas que se tornam convidativas, né? O que foram construções variáveis perante refuncionalizar estados visionários, reflexivos, frequencializadores, né? Então ficou um efeito maior, né, dentro da casa, sem lixoteca na parede, sem coisa pregada em parede. Entre ouvir música lá para fazer o aeróbico, que eu pretendo depois voltar e tolerar em quantidades maiores. Bom, seria 2 por 1 e 2 descansa, 2 e 1 treino, sem estresse do sábado, que tem aquele efeito da pelanca de comer depois alguma coisa a mais, né? Sem ir no domingo, né? Então seria isso daí, só que se eu pegar a mesma rotina de segunda, quarta e sexta não vai dar. O que seria alternar e segurar a dieta, né? O que o final do sábado e o final do domingo convida a soltar um pouquinho, entre os 4 dias de muito atendimento, os 3 dias, alternados com os 3 de esforços, né? Entre o aeróbio, mas num dado momento eu ia querer realmente baixar a alimentação, mas quando você entra com hormônio, você também quer formatar um pouco mais. E a ideia seria em que momento utilizar as dobraduras e a aulinha ali, né? Para poder ter a queima ali não. Dentro de casa tem espaço. Para levantar e do chão não. Tanta repetição também agora para descer tanto. Força do tronco não. Né? Ver até que ponto mudar a cintura para baixo.
e cintura para cima dos conformes, né, da baixa. Realmente eu vou ter que emagrecer bastante, porque é depois jogar um pull down, um tríceps, o stiff, mas isso daí, saber que um ano depois eu vou dar uma parada e deixar o tronco, né, tem que estar um certo limite de algumas coisas, e mesmo o que eu vou melhorar em termos de descidas maiores, o que vai ser o outro ano, ou depois de outro ano, ou caso as coisas caminhem a ver o que é o que, né? Se assim, avaliando centro massificações, né? Se tá para todo mundo ou se tá para alguns, qual é o segredo de que tá para alguns que se fazem, como se fazem instrumentados, aquisitores, empoderados, o que vira volume genética natural artificial, entre tratados que mesmo verbos gerudificam conhecer questões, entre a miséria e a soberba, vamos assim colocar, o que virou riqueza a quem avaliar, soberba e não necessariamente, o que virou paradoxo do básico a quem é intelectual, praxeologizado e não necessariamente, entre teoria e prática, necessidades reais que se façam impessoais, né? O que é a verdade impessoal que não camufle a acidentalidade absurdamente bizarra contra toda a condição monoteísta, contra toda a condição da vida, né? O que se fizeram aliciadores, estupradores, criminosos totais, negligências e tráficos que antes fosse só negligência, né? O que quer dizer que se o lixo não está aqui, está ali, então a quem apontar negligência, o que é fraude, golpe, roubo, né? Num dado momento, temos uns tratados de deslocamentos entre relações heterotróficas, que vira causa e efeito de você catabolizar energeticamente com o sem fio, entre a circularidade que nos permite deambular, qual é a relação entre a nossa blindagem ou a nossa verdade de mesmo entender o limite abstratual como materializado entre as relações, para que não vire simulação de fracasso ou fracasso simulador apontado, né? Faço o que eu digo, mas falo o que eu não faço. Entre o paradoxo do pai, você olha, você está fazendo o que eu estou fazendo aqui, você... O paradoxo, né? Questões quando são colocadas, para que elas são cutucadas, utopias, desutopias, num datado momento, dizer que a alguma altura e alguma distância, tudo fica fosco. O que é impulsionar entre o quadrado e desquadrados a distâncias? E que impulsiona, né? Indo à frente, indo atrás, indo do lado, dentro, o fracasso do dentro, né? Dizer que o máximo do dentro ainda está fora. E foda-se que é culpa de todo mundo, ainda que não sentem, né? Não terem prazer, e o erro foi fazer por prazer, vão fazer diferente, né? Gente, escuta coisa ao longo dos tempos que você vira como filtrar, não culpar o grande, mas não ser o pequeno do fracasso do grande ou da jogatina muito esperta, de que, né, ainda que você tenha que arrastar condições transcendentalistas, através de um irmão, entre ser pais e filhos, ou não necessariamente, né? O que vira uma jogatina tenebrosa que uns, no mínimo, têm que desejar a morte porque eles parasitam e fazem coisas que não param de fazer, os filhos se tornam escravos, é quem justifique, como decifram-se entre pais e filhos, e questões que são horrorosas é quem virou atribuir máxima relevância de controle para garantir a quem arbitra e usufruto de lona, circo, picadeiro, todas essas questões.